E aí, pessoal, beleza? Hoje não falando sobre, eu vou estar falando de dois países diferentes que não seja a Coreia, Japão ou China, né? Porque muitos de vocês acabam pedindo às vezes, né, para eu falar de outros países que não sejam os principais que eu falo aqui no canal, né? E atendendo a esse pedido, pessoal, eu vou estar falando sobre os reacts, no caso, da Índia e do Tailândia, né? Que muitos acabam fazendo os reacts, né? Sobre a cultura e acabam meio que, sei lá, criando mais intriga, né? Justamente porque são países que são diferentes do Brasil, né? Eu vou estar falando alguns questionamentos que muito provavelmente você pode ter ao longo desse vídeo, né? Eu vou estar respondendo no caso. Eu vou estar falando de outros conteúdos que fazem sobre a Índia, a Tailândia, né? Mas eu vou falar mais da Índia porque é o que eu percebo que tem mais conteúdo, digamos, denegrindo, né, a Índia. Eu vou estar explicando tudo sobre a Índia e a Tailândia também, né, para vocês entenderem que, por mais que são países diferentes, né, merece também respeito, né, respeito e que não mereçam, né, serem julgadas por tal coisa, pelo alimento, pelo que vestem, né? Porque eu percebo que muitas das vezes os próprios streamers, né, ou os YouTubers que também viajam para mostrar a Índia, a Coreia e a China, o país no geral, né, acabam não informando direito seus seguidores e seus inscritos, né? Então, o intuito desse vídeo é justamente falar sobre isso. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando sobre os reacts, né? Não só os reacts, mas como conteúdos que falam sobre a Índia e a Tailândia aqui no Brasil, né? E bom, sobre esse caso, né? Bom, para começar, eu percebo que muitas das vezes alguns YouTubers que são mochileiros, né, que viajam o mundo, acabam fazendo conteúdo sobre a Índia e a Tailândia, né? Eu acho isso muito legal, né? Para falar a verdade, é um conteúdo que às vezes vira e mexe eu assisto, né? Mas às vezes eu não assisto também por causa que alguns acabam meio que denegrindo um pouco a imagem, né? Até para falar que é um país pobre, o que realmente é, né? Mas ao ponto de falar um pouco de mal do país, né? E da cultura. Então eu percebo que esses YouTubers, né? Que às vezes fazem alguns vídeos legais sobre viajar a outros países para conhecer a cultura, acabam fazendo esse tipo de comentário às vezes, assim, sabe? Alguns comentários que eu julgo como sendo desnecessários, né, às vezes. E bom, tudo bem sobre esse tipo de conteúdo, porque eu acho legal, só não acho legal quando a pessoa faz só por falar que aquela cultura é pobre ou que é suja, né? Que às vezes acaba até sendo, mas eu acho que não pode generalizar, né? Ou que é nojenta, coisas do tipo, por causa da comida que come tal coisa que aqui no Brasil não coma, né? Não coma. E, bom, agora falando sobre os reactors, né? Que seriam os streamers, eu percebo que, tipo, essas pessoas que reagem, que são, na verdade, YouTubers, streamers, ou até mesmo outros nomes que eu não sei explicar, né? Aquelas pessoas que reagem, né? E, bom, acabam reagindo em suas lives sobre esse tipo de conteúdo de outros criadores de conteúdo, né? E bom, às vezes eu acho que isso é um pouco preocupante, o porquê muitos dos streamers, né? Vou falar streamers no caso, que reagem a esse tipo de conteúdo de outros YouTubers, né? Eu acho preocupante o porquê. Geralmente você tá assistindo nas lives, né? E obviamente vai interar muitas pessoas na sua live e para assistir o que você tá reagindo, né? Eu acho esse conteúdo um pouco meio besta, mas enfim, tem gente que gosta, né?
Enfim, quando o streamer reage, né, a esse tipo de conteúdo, eu percebo que nem o streamer e nem é o youtuber, né, que faz esse tipo de vídeo, eles avisam sobre não falar besteira nos comentários, né? E eu percebo que até os próprios streamers, né, que acabam reagindo ao vídeo desses youtubers acabam também fazendo comentários desnecessários, né? Justamente isso faz com que a live, né, os inscritos e seguidores acabam também meio que fazendo comentários ruins sobre a cultura, né? E eu não acho certo isso, né? Eu não sei se vocês acham, mas eu não acho certo você ficar julgando um país porque é pobre ou é porque tem comidas diferentes do Brasil, né? Assim como existem comidas, né, ou japonesas, coreanas e chinesas aqui que também não são bem vistas, né? E eu vou estar explicando sobre isso no vídeo de hoje, né? Eu vou estar, como eu falei, colocando alguns questionamentos, né, para vocês responder alguns questionamentos que muitos de vocês provavelmente já devem ter pensado, né, sobre esse tipo de coisa, mas eu acho triste, né? Eu sei que não são todos é, streamers que são ruins, né? Um exemplo que eu dou é do Alcabone, né? Geralmente quando ele faz um react, no caso, sobre alguma coisa polêmica, seja pela sexualidade, religião, e outros tipos de conteúdos que são polêmicos, eu percebo que não só ele, mas como o moderador dele, né, acabam meio que barrando alguns comentários, acabam até banindo, né? E geralmente eles falam sobre o respeito, né? O Alcabone, pelo menos, né? Eu já vi ele falando sobre respeito na live dele, que teve que banir algumas pessoas. Eu acho que falta muito isso, para falar a verdade, né? Streamers que reagem, porém acabam educando, né, os próprios seguidores inscritos a não cometer comentários preconceituosos e até mesmo chatos, né, de serem ouvidos. Eu acho que falta muito isso, né? E, enfim, como eu falei, não são todos que não têm esse discernimento, né? O único que eu vejo realmente é o Ocabone. O Ocabone que, para quem não conhece, é um streamer, né? E justamente o Ocabone acabou seguindo o meu Instagram, né? Eu acho isso legal, não que eu tenha pedido, mas enfim. Mas ele segue a conta no Instagram, né? Minha conta no Instagram, então eu fico muito feliz sobre isso, né? Então por isso que eu tô falando sobre ele, até porque eu vejo as lives dele e eu vejo o quanto às vezes tem pessoas ruins e ele acaba meio que dando esporro na live, né? Falando que não era para ter esse tipo de comentário, ou até mesmo os moderadores, né? Acabam meio que barrando, né? O chat de falar coisas ruins sobre conteúdos ou até mesmo outras culturas, sexualidades e tal. Eu acho isso muito legal, mas é o que falta muito, para falar a verdade, né? E bom, pessoal, dito o caso do vídeo de hoje, né? Vamos para os questionamentos, né? Eu fiz 3 questionamentos que provavelmente você deve me questionar nos comentários, né? E eu espero que não questione, porque eu já estou respondendo em vídeo, né? Mas o primeiro questionamento é: o que está errado, né, nisso? Bom, pessoal, para falar a verdade, o que está errado é que às vezes eu acho que os streamers, né, como são influenciadores também, eu acho que eles deveriam explicar, não só os streamers, mas também os youtubers mochileiros, né, que aquela cultura só naquela região que está sendo aquele costume, aquele tipo de higiene, né? Porque eu percebo que muitos não acabam explicando nem o porquê do país ser pobre ou o porquê daquele país consumir tal coisa, né? Ou falar, se vestir de tal maneira, né? Eu acho que falta
isso, como eu falei no começo, né? Eu acho que isso tá errado, né? E falando sobre os streamers, né? Como eu falei, eu acho que como streamer, eles têm que mostrar, né, que precisa ter respeito, por mais que são países diferentes do Brasil, né? Eu acho que falta muito isso nas lives, né? Porque às vezes, como eu falei, eu já vi até streamer, né, reagindo a esse conteúdo e falando muita groselha, né? E eu fiquei muito triste porque às vezes era a pessoa que eu assistia, né? E como eu falei, não são todos, né? Mas eu acho triste quando isso acontece. O porquê, né? Geralmente começa com o streamer, né? Falando as groselhas. E depois o chat começa a meio que se liberar, né? Assim, começa a liberar geral e o chat todo começa a falar mal, né? E como eu falei, e sempre mostro nos meus vídeos, eu não acho certo você falar mal de tal cultura, de religião, de sexualidade, da cor da pele, até porque provavelmente você não conhece o que aquela pessoa, né? Aquela cultura, religião, sexualidade passou, né? Eu acho isso muito errado. Eu acho mais errado quando pessoas que deveriam explicar, né, para os seus seguidores e inscritos, terem respeito, não fazem isso, né? Eu acho isso muito triste, porque isso, eu acho que, de uma certa maneira, ajuda a continuar, né, o preconceito do brasileiro com a cultura oriental, porque sim, a Índia e a Tailândia são países orientais, né, são asiáticos, mas são menos conhecidos devido à Coreia, à China, ao Japão, seriam meio que os principais, né, eu acho isso muito triste, né, e quando tem o reconhecimento, fazem esse tipo de coisa, né, esse tipo de conteúdo, tem gente, né, que faz vídeo narrando sobre comida indiana, né? Mostra lá um indiano fazendo a comida e como vocês sabem lá é um país pobre, né? Não são todos que são pobres, mas é uma grande parte, para falar a verdade, né? E fazem reacts falando asneiras, né? Não, na verdade não é react, fazem vídeo falando asneiras, né? Eu vou estar deixando de exemplo para vocês. Eu acho esse tipo de conteúdo lamentável, né? Até como eu sempre falei, parece que os brasileiros acham que o Brasil é um país perfeito, que não existam pessoas ruins, né? Que a cultura come coisas normais, né? Eu acho isso muito errado que os brasileiros fazem, né? E como eu falei, é uma das coisas que eu não gosto do Brasil, para falar a verdade, né? Porque o Brasil eu percebo que julga muito, né? A cultura dos outros sem conhecer, não estuda nada sobre a cultura dos outros e comete essas groselhas, para não falar outra coisa, né? Eu acho isso muito errado, né? Principalmente de pessoas que deveriam informar e influenciar para que isso não aconteça, né? Infelizmente, eu acho isso lamentável. Segundo questionamento, provavelmente vocês devem estar se perguntando por que que tá errado, né? Obviamente não precisa nem explicar, né? Mas eu acho que se mudasse isso, né, dos streamers explicar no começo do React, né, que ele vai reagir tal coisa que não é para comentar coisas ruins, eu acho que isso ia mudar muito, muita coisa, né? Assim como eu vejo que na live do Carbone tem esse respeito, né? Às vezes tem um outro lá que passa dos limites, mas os moderadores cortam, né? Eu acho que falta muito isso, né? Eu percebo que falta muito respeito, né? Pela cultura dos outros aqui no Brasil, né? Parece, como eu falei, parece que aqui no Brasil é tudo perfeito, que nada é nojento, né? Ah, até porque, né? Mas como eu falei, aqui no Brasil também, é só vocês verem, né? Tipo, para quem assiste Pesadelo na Cozinha, vê o Jacan lá em cada restaurante do Brasil
e que é nojenta. E Cuidado com a escada, Por quê? porque ela escorrega, todo mundo já caiu aí. Existe adesivo que a gente cola para não cair. Dentro da escada que vai na cozinha. Nossa. Ah, não, gente. Não, só que eu estou vendo daqui. Isso aqui não é uma cozinha. Cuidado, cuidado. Eu morrendo de medo dele cair. Segura no corrimão, eu mandei limpar. Segura o cormão, mandei limpar. Você não tem vergonha de falar isso? o Brasil faz esse tipo de coisa com a cultura dos outros, né? É engraçado sobre esse tipo de coisa e é normalizado como sendo normal você falar mal da cultura dos outros, apontar que é pobre e falar que é sujo, que é estranho. Eu acho isso muito errado, né? Então nem precisa falar o porquê que é errado, né? Eu acho errado e triste, para falar a verdade. E bom, pessoal, o último questionamento é o que poderia mudar, né? Eu acho que, não na parte dos YouTubers mochileiros, mas eu acho que sim, eles também têm que informar. Mas quem reage, né? Quem faz os reacts, né? Eu acho que os streamers têm que informar o pessoal, né? Antes de reagir, de qualquer coisa, pedir respeito, né? Porque é uma cultura diferente, são, digamos, países que não têm algum tipo de higiene, tipo a Índia, né? Mas explicar que é um país que, tipo, tem muita desigualdade, coisas do tipo, e que algumas comidas que consomem na Ásia é devido às guerras, né? Como eu falei, parece que aqui, aqui no Brasil as pessoas não procuram pesquisar sobre a cultura dos outros e só procuram falar mal, né? Só para reagir, para fazer conteúdos, para ganhar visualização em cima de um país que provavelmente já sofreu alguma coisa no passado e o brasileiro não sabe, né? Como eu falei, aqui parece que é tudo perfeito e lindo, né? Eu acho que, enfim, eu acho que se mudasse isso, né, acho que ajudaria um pouco na parte das pessoas não terem um pouco de preconceito sobre a cultura oriental, né? Eu acho que isso ajudaria muito. Mas, infelizmente, muitos streamers mochileiros acabam não informando sobre coisas, né? E fazem conteúdo e ganham dinheiro com isso, né? Mas fazer o quê? Eu acho muito triste, né? Como eu falei, o único que eu vejo que, que fala, pede respeito, às vezes, na maioria das vezes, é o Alcabone, né? Então, assim, eu acho que se tivesse mais streamers assim, e moderadores assim, né, como os dele, eu acho que não ia progredir essas coisas, né? Não ia ter tanto falta de respeito com a cultura oriental no geral, né? Não só a cultura oriental, mas de países orientais, né? Da Índia, do Japão, da Coreia, da China, Tailândia, outros países que não são do Brasil e que têm costume diferente do Brasil, alimentação diferente, né? Eu acho que se mudasse, as pessoas pesquisassem mais, isso tudo ia ajudar a melhorar sobre a cultura oriental, né? Porque as pessoas têm um grande preconceito devido a esse tipo de conteúdo que não agrega em nada, né? Só serve para gerar mais polêmica, inclusive. Eu acho triste, para falar a verdade, de novo, né? Eu sempre vou falar triste porque não tem outra palavra para descrever esse tipo de conteúdo, né? Tudo bem que os mochileiros, eles fazem um viajando para mostrar, né? Sem o intuito de falar mal, coisas do tipo, mas alguns acabam fazendo comentários ou coisas do tipo que eu já vi já, né? Mas outros também, assim como o Cabone, tem muito respeito e não falam mal, né? Então, assim, tem poucas pessoas que são assim que, sei lá, pra mim, eu gosto e assisto às vezes, né? Mas, enfim, é isso.
E bom, pessoal, vamos falar sobre a Índia, né? O porquê que a Índia é pobre. Bom, em primeiro lugar, a Índia tem uma grande desigualdade social, né? Onde a maior parte do dinheiro vai acho que para os políticos, assim como o Brasil, né? E se não é para o político, é para a gente corrupta. Então, uma grande parte fica com pouco de dinheiro, né? Mas não é toda a Índia que é pobre, né? Só em algumas regiões são aquelas regiões que são afastadas da cidade grande, né? Que são mais pobres e que geralmente os mochileiros acabam viajando para lá porque tem comida típica, né? Eles têm comida, digamos, original nesses lugares mais afastados da cidade grande, né? Até porque, como eu falei, as coisas mudam, né? A cidade vai mudar, os costumes vão mudar, a comida também vai mudar de vez em quando. Então eu acho que devido a isso, os mochileiros, os YouTubers, né, acabam viajando para o lado mais afastado só para comer a comida original, né, de como ela é, né. Bom, segundo ponto que a Índia é pobre no caso, né, que é a falta de infraestrutura, né? Como eu falei, acho que o governo da Índia acaba não ajudando a própria população, que é muito grande, inclusive, né? Que eu acho que isso também ajuda a não ter aquele saneamento básico, né, das pessoas. Então, eu acho que isso ajuda muito para que a população também não tenha uma boa higiene lá, né? Não é porque eles não querem ter higiene, e porque falta higiene devido ao governo da Índia não fazer o que deveria fazer, né? Infelizmente, só vejo que eles fazem muita bomba nuclear, né? Em vez de fazer bomba nuclear, podia fazer outras coisas, né? Mas enfim. E bom, o último ponto que faz a Índia ser pobre é que tem uma grande população. Eu acho que devido à grande população, eles não têm um controle sobre algumas coisas, né? Tipo, trabalho, porque vai ter muita gente trabalhando em uma coisa só, em várias coisas, né? E eu acho que isso prejudica muito devido tem muitas pessoas na Índia, né? Então faz com que muitas pessoas também sejam pobres, porque não tem, como eu falei, a parte de desigualdade. Muitas pessoas acabam não tendo os seus direitos devido à própria sociedade, né? Que infelizmente é triste, porque você vê muitas pessoas na rua, mas essas pessoas ao mesmo tempo tão felizes, porque pelo menos elas estão vivendo a vida delas, né? De uma forma mais simples, mas estão vivendo a vida delas, né? Alguns trabalham mais com aquilo que podem, né? Fazendo comida, vendendo comida, e é isso, basicamente, né? Eu acho que eu acho, né? Que é esses os motivos que tornam a Índia pobre, né? Tem outras coisas, né? Tem, mas seria muito complicado em explicar em vídeo, né? E para mim explicar, porque tem muitas coisas complexas envolvidas nisso. E bom, pessoal, falando sobre a Tailândia, né? Porque a Tailândia consome insetos, mas na verdade não é só insetos, eles têm outros tipos de comida, né? E bom, eu acho que isso é bem claro porque eu já falei isso em vários vídeos meus, né? A Tailândia, assim como o Japão, a Coreia e a China, consomem insetos devido às guerras que tiveram, né? Ao longo dos anos. Então, provavelmente, né, é uma das causas que esses YouTubers mochileiros acabam mostrando só comida de inseto é devido a isso, né? Não é porque o país gosta, né? Porque é uma coisa que foi num passado histórico, né? Devido às guerras, à pobreza. Então eu acho que tem ainda esse costume, né? Mas é importante ressaltar, pessoal, que não são todos os lugares, né, da Tailândia, do Japão, da China, da Coreia, que consomem insetos, né? São só algumas regiões específicas que ainda têm esse costume, né, para lembrar, né, do que aconteceu. Então, assim, não são todos ou não é todo o país que consome, né? Só é uma região específica
e que não é todas as pessoas que vão gostar, né? Tem pessoa que vai gostar, tem pessoa que não vai gostar. É importante sempre estar lembrando sobre isso, beleza, pessoal? Até é uma coisa que eu não vejo os streamers e outros YouTubers falando sobre. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês nos comentários. Lembrando que, com respeito e educação sempre, né? Não impõe que sua opinião é a única certa, né? Porque às vezes eu recebo opiniões assim que só dela tá certo e dane-se de outros, né? E acabam meio que desrespeitando a opinião dos outros. Mas enfim, espero que vocês possam colocar a opinião de vocês nos comentários. Como eu falei, sempre com respeito e educação, sempre, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, achei até o final e até o próximo vídeo. Valeu, falou! E aí, pessoal, beleza? Hoje eu falando sobre, eu vou estar falando de 2 países que não sejam da cultura oriental.